iniciar o nosso trabalho da noite. Um feliz ano novo para todo mundo. Vou dar só um recadinho aqui, gente, que é com relação ao atendimento fraterno. Ele está suspenso, né? E ele vai retornar dia 15/1. Eu gosto sempre de frisar bem a questão do atendimento fraterno, porque eu considero um dos trabalhos mais importantes que a nossa casa tem, tá bom? Então nós vamos agora fazer a nossa prece e já passar a palavra para a Elda, tá bom? Vamos lá então, nos concentrarmos, elevarmos os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, em especial para agradecer essa oportunidade que Ele nos concede de podermos, nas noites de segunda-feira, darmos continuidade aos trabalhos que são realizados pessoalmente, presencialmente, lá no Estevo. Esse trabalho que estamos já fazendo há uns 8, 9 meses já, essa live, e nós agradecemos muito, não só pela participação das pessoas, mas também por essa energia gostosa, que eu tenho certeza que todos nós, em conjunto, exalamos, transmitimos uns para os outros. Pedimos a proteção do nosso Mestre Jesus, para que a nossa reunião possa transcorrer de forma tranquila, harmoniosa. E como pedintes que nós somos, que possamos, Mestre amigo, nesse ano, realmente, podemos nos encontrar pessoalmente, para podermos nos abraçar, para podermos trocar essa energia gostosa que é a do abraço. Proteja, Mestre amigo, ampare todas aquelas famílias que atualmente estão passando por dificuldades, em especial em relação à Covid. Pessoas que estão nos hospitais, em tratamento, e também aquelas que desencarnaram em função da Covid. Que elas possam ser amparadas, Mestre amigo, pelos benfeitores espirituais, que estão sempre, constantemente, buscando nos ajudar. Sendo assim, Mestre amigo, nós te agradecemos e pedimos auxílio nessa noite. Ilumina a nossa irmã, Elda Evelina, para que possa transmitir de forma fidedigna as tuas lições. Graças a Deus. Amém. Elda, vou desligar então meu microfone e a palavra é tua. São 20 horas e 6 minutos. Tu tens meia hora, às 20 horas e 36 minutos, né? Ok. Tá beleza? Beleza. Boa palestra. Obrigada. Bom, agora uma boa noite, né? Mais oficial. Tudo de bom para vocês. É um prazer estar aqui e trazer um tema que a gente tem seguido aí o caminho Verdade e Vida, e o tema Comer e Beber. É um título interessante, né? Mas tem um conteúdo importantíssimo e vamos lá. O versículo que Emmanuel tomou para fazer essa reflexão está em Lucas 13, 26, palavras de Jesus. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença e tens ensinado nas nossas ruas. Esse texto do Emmanuel, tendo esse versículo como referência, é muito interessante. E essa passagem em Lucas faz referência a um pai de família que não permitiu a entrada de filhos ingratos em sua casa. E a reflexão de Emmanuel, então, decorre a partir daí. O texto de Emmanuel traz reflexões importantes com relação a como nós, estudiosos do Evangelho, nos comportamos. A essência do texto dele é essa. Nós estudamos, frequentamos uma casa, seja uma igreja evangélica, protestante, seja uma missa católica, um estudo, nós procuramos esses ensinamentos de Jesus. Lemos o Evangelho, lemos aqueles que leem outras passagens, sejam os profetas, os salmos, sejam só os evangelhos, ou sejam cartas de Paulo. Pessoal, tem muita gente que gosta das cartas de Paulo, que traz muitos ensinamentos.
mas fica só na parte intelectual da leitura. Acha bonito, procura lá o dicionário, procura saber as referências a respeito daquele tema ou daquela palavra, busca esse conhecimento intelectualizado. Mas, na prática, acaba não cumprindo aquilo que estudou, ou não exercitando os ensinamentos do mestre. É essa a tônica do estudo de Emmanuel. Quando não, e começareis a dizer, temos comido e bebido na tua presença, é como muitas vezes as pessoas se justificam. Não, mas eu estou lendo os ensinamentos do mestre. Eu tenho de cor alguns salmos, eu tenho de cor as bem-aventuranças, eu leio, mas na prática, será que está sendo efetivo esse aprendizado que procurou ao longo da sua vida, da nossa vida de uma forma geral? Porque todos nós, de alguma forma, estamos incluídos. Mesmo aqueles que procuram tanto a prática, às vezes, dá uma fugida da essência. E não é por maldade, é porque nós ainda precisamos de caminhar, ainda precisamos de aprender muito. O próprio Kardec, na introdução ao Evangelho, faz um alerta com relação ao estudo do Evangelho. Aí, no caso, ele se referindo ao Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como sustentáculo o próprio Evangelho da Bíblia do Novo Testamento. São os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, e também as passagens de Paulo. Ele nos alerta que ler o Evangelho não é estudar o Evangelho. Ler é só ler. Você lê, pode ter lido do primeira página à última, ter passado por todas as partes e conhecimentos, mas só leu. E às vezes lê de novo. Mas não se detém no aprendizado que aquela leitura está proporcionando. É essa a questão desse nosso estudo. Então, aí Emmanuel coloca, numa determinada passagem desse texto, Comer e Beber, assim: então, quando a morte abre de novo a porta espiritual, eis que dirão haver comido e bebido na presença do Mestre, cujos ensinamentos conheceram e disseminaram nas ruas, mas não fizeram jus à tarefa que lhes coube. Aí nós falamos que estudamos. E aqui ele está se referindo aos estudiosos mesmo, aqueles que têm como meta e como tarefa propagar o Evangelho. E essa propagação do Evangelho é muito intelectualizada, ele está enfatizando muito isso aqui, nesse estudo. E é uma atenção que nós devemos ter, porque se nós não somos palestrantes, ou não somos pregadores, ou não estamos nesse grupo de grandes estudiosos, nós somos, de alguma forma, estudiosos, sim, nos grupos nossos de estudo. É o ESD, é o EAD, estamos aí participando de coordenação de grupos, muitas vezes, e precisamos estar alertas. Porque aí eu vou voltar a Kardec, né, na introdução ao Evangelho, que nós precisamos não só ler, mas ler e compreender o que está lendo. Depois que nós lemos e compreendemos, ainda mais um passo, que é o apreender o Evangelho. Porque há uma grande diferença entre aprender e apreender. Aprender é você entender aquilo que foi lido. Apreender é você trazer para dentro de si o ensinamento que foi oferecido. E esse é um passo que muitos de nós também ainda não deu. E precisamos de prestar atenção. Porque a partir do momento que a gente apreende e realmente internaliza, dificilmente a gente não vai conseguir cumprir uma parte do ensinamento que aprendeu. Porque a nossa consciência vai ficar nos cobrando. Porque enquanto a gente só aprende ou só compreende o que está escrito, a gente ainda não tem aquela cobrança interior, porque a gente ainda não compreendeu efetivamente o ensinamento. Então nós precisamos passar por esses passos que são sugeridos por Kardec. Então Emmanuel nos coloca assim, eu volto a que eu comecei e interrompi: quando a morte abre de novo a porta espiritual,
eis que dirão haver comido e bebido na presença do Mestre, cujos ensinamentos conheceram e disseminaram nas ruas. Então, as pessoas que vão para as ruas, aí no caso, as pessoas que estavam ali vivenciando com o Mestre, e estão levando o conhecimento de alguma forma, até que ponto esse conhecimento está só na palavra, mas não está no exercício. Quando nós agimos com os nossos filhos, se você passa uma informação para ele que ele deve agir assim ou assado, porque é melhor, que ele deve fazer assim, e ele te vê agindo diferente, o que acontece? Você perde a moral, não é verdade? Que ele vai te cobrar, provavelmente, né? A criançada de hoje que está com a cabeça a mil e muito viva, ela vai assim, mas se você não faz, por que eu tenho que fazer? E será que nós estamos agindo corretamente até no dia a dia, na relação com a família, no trabalho? Como é que nós estamos nos comportando? Qual é a nossa... como nós estamos nos movendo, ou nós mobilizando no mundo em que nós vivemos? Então, essa semana, sabe aquelas coisas que a gente acha que pode ser por acaso, mas não é por acaso, né? Eu recebi de um amigo um vídeo muito interessante de um cientista. O cientista se chama Antônio Donato Nobre. Depois, quando vocês forem se participam do Instagram ou participam do Face, eu posso também colocar nos nossos grupos, eu vou colocar o link do YouTube desse cientista que eu acho muito interessante a gente assistir. Mas então o que ele coloca é o seguinte, o título do vídeo é Um Novo Olhar sobre a Vida na Terra. Ele coloca que a ciência hoje, hoje eu não sei precisar para você exatamente a data, mas é muito recente o vídeo, que a ciência hoje está percebendo a nossa vida, a nossa relação como pessoas, com o nosso próprio corpo, ou o corpo conosco, e nós com o universo. É algo bem intenso e bem amplo. Nós vivemos num universo, e esse universo nos traz estrelas, constelações, galáxias, sempre num plano assim bem amplo, né? Grandioso. Mas a ciência está fazendo a conexão desse plano tão amplo com o nosso próprio corpo, os micro-organismos, moléculas e células que vivem em nós. Estão fazendo essa conexão dizendo que o que existe no nosso corpo, em termos de moléculas, células, micro-organismos, os mais diferentes, né, os mais vastos possível, que nós temos como que constelações estelares dentro do nosso corpo. E é muito interessante, é uma ideia que às vezes me ocorria sempre, meio estranho, né? Mas sempre me ocorria, para ser bem afirmativa, de que havia uma grande conexão entre aquilo que nós somos, um grande universo interior, nosso corpo, com esse universo que nós temos fora de nós, que são o mundo estelar, o cosmos, como nós denominamos. Então, nós temos esses sistemas estelares dentro de nós. E ele quer fazer uma conexão entre esse micro e esse macro. E ele coloca o seguinte: as nossas células ou micro-organismos que vivem dentro de nós, eles têm uma função muito bem definida. E ele cumprindo essa função, nós temos saúde no corpo. Se uma dessas células ou de algum micro-organismo que nos proporciona saúde passa a não funcionar corretamente, gera a doença, certo? E ele diz que esse organismo, para viver e conviver de uma forma saudável, ele tem que ser um organismo amoroso. Então as células, os micro-organismos, têm que conviver de uma forma amorosa para que eles possam cumprir de uma forma adequada e em concordância nesse mundo interior que nós temos, nessa constelação, vamos dizer assim, interior, eles têm que cumprir de uma forma amorosa as suas funções.
E ele faz exemplo do tumor, do câncer, especificamente. Se uma célula não age mais amorosamente e passa a agir de uma forma egoística, ela não mais trabalha em conjunto e em concordância com as outras. Ela começa a crescer e se desenvolver de uma forma egoísta e começa a criar aquele aglomerado de células que vivem só para si mesmas. E a partir desse momento, nós então podemos dizer que temos um tumor dentro de nós. E ele faz então aí um caminhar mais amplo. Nós, seres humanos, nós também estamos aqui para vivermos de uma forma amorosa. Se nós não formos amorosos entre nós, também geramos doença. A doença do planeta, a doença de um cosmos menor, uma sociedade, uma cidade, uma família. E se nós passamos a ser egoístas, começamos a gerar uma ação egoística, não me interessam os outros, só interessam o mesmo, então eu só vou me aglomerar com pessoas que têm o mesmo pensamento que eu. Então eu crio um tumor. Eu posso criar um tumor na família, na sociedade, um tumor no planeta. E ele alerta para essa necessidade de nós acordarmos para essa situação importantíssima. E trazer isso que acontece na nossa constelação interior, nosso sistema orgânico, para o nosso aprendizado. Aqui, no caso, qual é a relação que tem com o texto de Emmanuel? Se eu aprendo, se eu estudo, se eu vou ao Evangelho, se eu vou às cartas de Paulo, vou ao Velho Testamento e procuro vários exemplos e internalizo esse conhecimento e não compartilho de uma forma devida, saudável, lúcida, eu estou guardando só para mim. Quando muito, guardando por um grupo pequeno. Mas não estou compartilhando esse conhecimento. Eu não estou exercitando aquilo que o conhecimento do Evangelho deveria estar trazendo para mim. Eu guardo só comigo, quando muito com um pequeno grupo, e forma um tumor. Na sociedade, na família. Mas se nós aprendemos, e aí no caso, nós aprendemos, internalizamos e exercitamos na nossa vida, nós estamos compartilhando o que aprendemos. Então nós estamos levando à frente um conhecimento que é como Jesus gostaria que fizéssemos, como ele lá no Evangelho, nessa passagem de Lucas. Não, mas eu estou vivendo com Jesus, eu aprendi com ele, mas eu aprendi efetivamente ou eu só internalizei um conhecimento intelectual? Porque eu preciso exercitar. E Emmanuel nos alerta que esse exercício tem que primeiro ocorrer dentro de nós. A transformação tem que ser nossa primeiro. Se nós não nos transformarmos, nós não podemos transformar o outro. Porque qual o exemplo que eu vou dar? Eu vou lembrar aqui o exemplo do pai de família, da mãe de família, ou a pessoa mais idosa com uma criança em casa. Se eu aprendo e quero ensinar para ele, você deve agir assim, 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 mas ele não me vê agindo assim, ele não vai aprender. Ele vai desqualificar aquilo que eu estou passando para ele. Igual aquela história assim, não pode mentir. Aí toca o telefone, antigamente tinha esse negócio de tocar o telefone, né? Toca o telefone, atende para mim. Ah, mas fala que eu não estou. O que adianta? O discurso não está acompanhando o ensinamento, acompanhando aquilo que nós estamos praticando. Então, Emmanuel fala que nós devemos aplicar em nós mesmos o conhecimento para depois compartilhar. Não adianta eu querer levar ao outro sem estar exercitando aquilo que eu quero levar, eu quero que aquele outro aprenda comigo. Só vai aprender comigo se eu estiver cumprindo ou exercitando aquele ensinamento na minha vida. Então nós precisamos muito prestar atenção no nosso comportamento. Eu lembro de uma amiga que, com relação a esses exemplos, né? O filho tem que usar cinto de segurança. Mas ela não usava, ela foi criticada pelo filho, né? E aí ela despertou.
Então, sabe pequenas coisas que a gente não percebe no dia a dia? Como é que está sendo o nosso comportamento? Nós estamos efetivamente apreendendo aquilo que nós procuramos aprender, seja no centro, seja nos nossos grupos de estudo, seja ainda as reuniões de palestrantes. Então nós precisamos de perceber como é que nós estamos lendo o Evangelho. É só para falar que leu? Não adianta. A gente tem que compreender e internalizar isso. E é muito importante que a gente tenha essa percepção. Não é só acolher intelectualmente. É acolher e procurar refletir dentro de nós em que aquele ensinamento pode me transformar. O que aquele ensinamento está trazendo para a minha vida efetivamente. O que aquele ensinamento está, junto com a consciência que está dentro de nós, em que ele está concordando. Para que nós possamos então dizer, não, eu realmente aprendi, então agora eu posso passar para frente. Quando eu comecei a fazer palestra, uma coisa que isso foi há 23 anos atrás, eu comecei, mas houve um momento em que uma coisa me pegava, que é assim, será que eu posso falar isso? Será que eu estou fazendo de acordo? Eu não sou santa, gente, eu não estou querendo dizer que eu sou santa, mas eu também tenho lá os meus pensamentos e às vezes não concordo com o que eu faço e eu tenho que puxar minha orelha, né, de vez em quando e prestar atenção. E será que nós estamos fazendo isso? Até que ponto a gente está querendo ensinar ao outro, passar uma mensagem para o outro e não está fazendo dentro de si? Como nós não somos perfeitos, evidentemente que nós vamos nos deslizar aqui e ali de vez em quando, mas estamos atentos, acordados para, não, eu tenho que me corrigir, olha, eu tenho que... É assim que a gente vai caminhando, que a gente vai crescendo espiritualmente, vai crescendo intelectualmente também, porque na medida em que eu vou aprendendo, um novo ensinamento vai ocorrer de uma forma mais clara e mais lúcida, porque eu vou usar o método do aprendizado anterior. Então é muito importante que a gente faça essas reflexões, estudar o Evangelho, internalizar esse conhecimento, apreender a ponto de isso estar bem vivo em nós e passarmos a buscar esse comprometimento na prática, no exercício, para poder, com a nossa prática, com a nossa forma de ser, ensinar o outro. A gente não precisa nem de dizer para ele faça isso, porque ele vai seguindo o exemplo, principalmente em casa. Começa em casa é ótimo, né? E a gente ter essa percepção desse comprometimento que a gente deve ter com os ensinamentos e com o conteúdo que esse ensinamento está nos proporcionando. Hoje de manhã, assistindo um estudo do Evangelho, o Saulo, todo mundo deve conhecer, vou fazer até uma propagandazinha, né? Todo dia, 7h35, todos os dias, ele faz 15 minutos de Evangelho, vale a pena. Está no YouTube, está no Instagram, está no Face, está em outras redes. E no FEB TV e outros. Então vale a pena assistir. É curtinho, mas com um conteúdo bem profundo. E no estudo de hoje, ele está fazendo as bem-aventuranças essa semana, e a bem-aventurança que ele trouxe hoje para reflexão é: bem-aventurados os mansos de coração, porque herdarão a terra. E eu achei muito interessante a reflexão que ele trouxe, que está no texto de Emmanuel, que ele levou para nós, e fala sobre a herança. Emmanuel fala sobre a herança. É interessante a conexão, né, desse tema com a herança. Ele diz que herança todo mundo fala assim, herança é aquilo que a gente vai ganhar por um merecimento. Então, os mancos herdarão a terra, então nós vamos ficar muito bem, nós vamos nos reorganizarmos intelectualmente e espiritualmente, vamos crescer, vamos evoluir, vamos herdar a Terra, quer dizer, nós vamos morar no planeta Terra, que é a interpretação que muitos trazem, não é verdade?
eu vou merecer com o meu comportamento permanecer na Terra e não vou ser levado para outros planetas. Isso é a ideia que normalmente as pessoas trazem a respeito disso. Mas ele coloca assim, Emmanuel coloca assim, que ter como herança significa receber para cuidar. Olha bem, quando nós herdamos algo, nós herdamos para cuidar daquilo que recebemos. Então vamos trazer isso para a nossa vida com relação ao planeta. Se herdar é receber para cuidar, como é que é esse compromisso nosso com o planeta? Então essa ideia que muitas vezes a gente vê nas palestras e nos estudos eu vou evoluir e vou desencarnar e vou reencarnar no próprio planeta Terra. Eu quero viver aqui porque o planeta Terra vai ser de regeneração e eu quero viver no mundo de regeneração. Mas o olhar é para o antes disso. Eu achei interessante essa questão aqui, faz conexão com o nosso estudo. Nós herdamos para receber para cuidar. Então nós já recebemos o planeta. Nós já vivemos aqui no planeta. Estamos cuidando? Como é que nós estamos cuidando do planeta? Como estamos cuidando de nós mesmos, né? Então nós precisamos de refletir. O compromisso com o planeta, de cuidar do planeta, é desde que nós chegamos aqui. Não vamos jogar isso para depois. Não vamos pensar em fazer com que nós mereçamos estar no planeta. Nós vamos que merecer ter o planeta como nosso, como um lugar onde nós moramos. Então, se nós queremos merecer ou receber o planeta por herança, nós temos que cuidar do planeta. Não é pensar só na nossa própria evolução. A nossa evolução está coordenada, conectada com o planeta onde nós vivemos. A evolução do planeta depende de nós, do nosso cuidado que nós temos com ele. Então, a nossa jornada espiritual constitui de direitos e de deveres também. Então, para nós herdarmos a Terra, requer de nós o cuidar do planeta, hoje. Não é pensarmos só na nossa evolução espiritual. Não, eu vou estudar, eu vou evoluir, e também eu estou com o Evangelho todo na minha cabeça, então eu vou merecer. Não, o meu merecimento está na ação que eu tenho com aquilo que eu aprendi. Como eu estou me comportando com relação a mim mesma, como é que eu estou me comportando com relação às pessoas com quem eu vivo e como é que nós estamos cuidando do planeta que nos foi dado de presente e onde nós estamos vivendo. É todo esse conjunto. Daí nós podemos um dia, quando abrir a porta, de novo, a porta espiritual, eis que dirão haver comida e bebida. Nós estaremos dizendo, comemos e vivemos dos ensinamentos do Mestre. E os ensinamentos conheceram e disseminaram nas ruas. Eu divulguei, mas eu cumpri a minha parte de exercitar, de efetivamente trabalhar com as nossas moléculas afins nessa constelação maior, com amorosidade ou de forma egoística. Lembrando aqui, então, esse cientista Antônio Donato Nobre e trazendo o ensinamento do Emmanuel com relação às bem-aventuranças de herdar a Terra. Nós já estamos aqui na Terra. Nós temos que cuidar dela para que, se desencarnarmos e voltarmos para cá, esse planeta estar melhor. Mas por nossa causa. Porque nós contribuímos com isso. Acho que essa é a grande mensagem que a gente deve receber. Internalizar. Eu estou estudando? Estou estudando. Eu estou tentando praticar? Ótimo, estão tentando praticar. Estão servindo de exemplo para outras pessoas, para que elas se sintam sensibilizadas? Ou estou guardando só para mim? Eu estou sendo egoísta? Eu posso estar criando um tumor no planeta.
ou estou compartilhando e sendo uma molécula, um complexo estelar favorável para aquele conjunto com quem eu compartilho esse mundo, essas energias. Aí eu vou finalizar, já está no finalzinho, com uma frase que é atribuída a Confúcio e que a gente usa muito no Espiritismo. Eu acho que vocês vão sentir a conexão quando eu falar. Porque aqui nós estamos falando de ação. Nós estamos falando de aprendizado, de ação, de exercício, de prática. Tudo isso aí quer dizer a mesma coisa, mas vamos fortalecer e intensificar esse conhecimento. E sermos exemplos. Então, a frase atribuída a Confúcio que nós usamos tanto no Espiritismo é: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Não faz todo sentido? Nós aprendemos, mas vamos exercitar para que outros possam acreditar naquilo que nós estamos querendo transmitir, o que vem que nós estamos agindo assim. E é isso. Espero que a gente consiga ter isso bem em mente, e é sempre bom a gente estudar para aprender um pouco mais, e a gente sempre vai aprendendo, e eu gosto muito. Que a gente consiga aprender junto e consiga sentir que nós já herdamos o planeta, agora temos que cuidar dele. Muita paz. Muito obrigada. Essa mulher é pontual, viu? Eu falei, eu acho que ela vai falar uns 5 minutinhos, mas não, foi na... Elda, muito obrigado, viu? Valeu. É uma coisa que você estava falando aí, eu vi uma frase aqui do Emmanuel, eu gostaria de ler, né? É da lição, viu, gente? É da lição de hoje. Não bastará crer intelectualmente em Jesus. É necessário aplicá-lo a nós próprios. Isso aí é bonito demais, é muito difícil a gente fazer isso, mas é necessário, né? Como ele colocou aqui. É necessário aplicar Jesus na gente mesmo. Elda, muito obrigado. Você faz a prece final? Pai amado, gratidão, sempre. Gratidão por momentos como este em que podemos aprender um pouco mais, podemos refletir mais sobre nossas vidas. Esse encontro amigo, nós podemos nos ver, mesmo que pela tecnologia, virtualmente. Gratidão por estarmos fortes, conscientes, e gratidão por estarmos tendo tantas benesses, vamos dizer assim, tantas coisas boas, vendo o mundo tão abatido e tão sofrido. Mais uma vez, gratidão por esse momento. Por muitas coisas que a gente nem tem noção, mas sabemos que temos que agradecer. Pedir ao Pai, pedir que tenhamos sempre consciência das nossas ações, consciência do viver em sociedade, viver em família, e temos sempre esse momento de reflexão em que nós ainda precisamos mudar, em que eu ainda preciso me apoiar no Evangelho para ser um espírito melhor. E de termos mais consciência desse comprometimento nessa vida de tornar melhores nós mesmos e pessoas que estão conosco, comprometidas certamente todos nós, uns com os outros, que possamos exercitar essa união com amorosidade para desenvolver sempre um organismo saudável. E que possamos ser exemplos para outras pessoas. E que possamos todos juntos tornar esse planeta melhor e mais saudável. Que o nosso coração seja de paz, que as nossas mentes sejam de luz e que tenhamos bênçãos em nossas vidas e que possamos compartilhar essas bênçãos com aqueles que estão tão sofridos nesse momento em todo o planeta. E na nossa pequenez que possamos ser úteis mentalmente nas nossas preces e que nas nossas preces e em momentos de meditação e de recolhimento
possamos enviar energias saudáveis, amorosamente, para aquele ambiente ou aquele meio em que vivemos. Que sejamos instrumentos da forma como nós pudermos. Que a paz esteja sempre em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus.